Conexão Entrevista. Eu, mais uma vez, estou mudando de endereço diversas vezes, milhares de vezes. Um homem que não tem nome, um homem que não tem pátria, um homem que não tem cidadania, um homem que não existe. Que diabo você quer que um homem que não existe? O que é que esse governo fez para um homem que não existe? Por que não me reconheceram? Por que não fizeram comigo a mesma coisa que fizeram com os outros milhares de anistiados e me devolveram a cidadania? Eu não sou ninguém, eu não existo. Anselmo. Você vai se encontrar com quem? Anselmo, até um pouquinho. Vou ter a minha vida até eu estou com 65 anos, estou no fim da vida e não acredito mais em vocês, não acredito mais nesse país, quer dizer, nesse governo. Não acredito mais em ninguém. Eu só queria que os jovens desse país tomassem consciência e fizessem disso uma coisa diferente, meu. Puta merda. O programa Conexão Entrevista conversa com o nosso amigo, jornalista Marcelo Faria de Barros. Marcelo Faria, você já conhece, repórter que trabalhou na TV Globo, Jornal Estado de São Paulo, Jornal Globo, enfim, tem uma trajetória no jornalismo. E a gente traz Marcelo Faria hoje para conversar novamente. Por uma razão, a gente vai pela primeira vez estar divulgando uma gravação feita com Cabo Anselmo, que é o José Anselmo dos Santos, uma figura muito emblemática do período da ditadura militar, um colaborador da ditadura militar, com quem eu e Marcelo Faria conversamos há alguns anos. Na verdade, nessa entrevista ele chora, nessa entrevista ele se mostra arrependido pela colaboração, por ter levado tanta gente à morte na época da ditadura militar, e nós só estamos divulgando agora essa entrevista porque, a pedido do próprio Cabo Anselmo, ela só poderia ser divulgada depois que o seu processo na justiça, quando ele pleiteava uma indenização por ter sido colaborador, e depois ele se diz também prejudicado pela ditadura, ele achava que esse processo poderia ser prejudicado caso a entrevista fosse divulgada. Então, na verdade, houve uma combinação entre as partes e um compromisso assumido com a reportagem e com o nosso entrevistado, e por conta disso, pela primeira vez, então, você vai ter acesso a esse material. Marcelo Faria, o que você acha do Cabo Anselmo e o que você acha desse material pelo valor histórico que ele tem? O Cabo Anselmo é uma pessoa contraditória, né? Ele é o homem das versões. A primeira versão dele foi que ele resolveu mudar de lado porque teve uma crise, foi para Cuba, viu o pessoal treinando e achou que, como não seria digno uma pessoa treinar em Cuba para vir lutar contra as autoridades do Brasil. Uma coisa assim absurda. A outra, ele contou que foi preso, apanhou e por isso resolveu entregar os companheiros, né? Mas ele é uma figura, ele diz que não tem cidadania, não tem nada, e ele é uma pessoa que muito vai ter que se fazer para investigar o que ele fez e quem realmente ele denunciou, né? O que é sabido, na verdade, é que Cabo Anselmo, dentre outras coisas, outras barbaridades que com certeza ele protagonizou, consta o massacre que aconteceu no sítio São Bento, em Pernambuco, onde eu pude estar pessoalmente, na reportagem que eu fiz com Marcelo Faria, em que foram mortas ali 6 pessoas, e entre elas a Soledad Barré Viedma, que foi mulher dele, estava grávida dele na ocasião, enfim, e ele, a partir da delação dele, a sua mulher grávida acabou sendo executada. E além dela, Eudaldo Gomes da Silva, Pauline Restu, Enaldo Luiz Ferreira de Souza, Jarbas Ferreira Marques e José Manuel da Silva. Todo esse, inclusive, marinheiro, assim como o próprio Cabo Anselmo. Quer dizer, então Cabo Anselmo, ele não teve aceito o recurso que ele pleiteava, uma indenização na justiça, e, na verdade, a justiça entendeu que somente aquelas pessoas que foram vítimas da ditadura e não quem se tornou vítima por ter colaborado com a ditadura teria direito. Então é isso, Marcelo. Então, você fica agora com a gente, vamos ouvir a reportagem no rádio, em que você vai ter acesso pela primeira vez a um depoimento razoavelmente longo e completo do Cabo Anselmo, em que ele fala sobre a participação dele na ditadura militar e o lamento dele, as lágrimas de Cabo Anselmo. As lágrimas dele te convenceram, Faria?
Não, ele, na verdade, eu não sei, ele me parece que sente, assim, um problema de consciência quando perguntado a respeito dos marinheiros que ele conseguiu, que acabaram presos depois de ter contato com ele, né? Então, entre eles, o Araribóia, que era o marido da Soledad, então ele chora muito, que era um grande amigo. Mas teve outros casos, teve um tal de Edgar Aquino, que já não estava nem participando da luta armada e encontrou-se com o Anselmo, e o Anselmo acabou armando lá uma armadilha para ele, ele acabou preso e consta como desaparecido, né? Então teve vários casos assim. Teve um outro que era um companheiro dele na Associação dos Marinheiros, que é o Zé Raimundo da Costa, que era um comandante importante da LN, né, desse grupo guerrilheiro. Ele se encontrou com o Anselmo, aí o Zé Raimundo foi seguido, pegou um ônibus para o Rio, os agentes da repressão entraram no ônibus, ele desceu no meio do caminho para apanhar um táxi, por coincidência entrou num táxi frio da polícia, foi trazido aqui para a casa de Petrópolis, torturado, e depois apareceu uma outra jogada aí na periferia. Ele foi enterrado em Ricardo Albuquerque, no cemitério, e depois os ossos foram encaminhados para o ossário e depois eles jogaram numa vala. Então ele consta também como desaparecido. Ninguém sabe por que fizeram isso, né? Essa e outras histórias você ouve então agora relatada pelo próprio Cabo Anselmo, também por nós que estivemos com ele fazendo essa reportagem, que só agora então pôde ser divulgada. Um abraço e segue com Conexão.